Deus é quem nos leva até Jesus. Existem algumas coisas que as pessoas não conseguem entender. Vivemos um momento onde as pessoas valorizam bastante a pessoa de Jesus, que ele é o Salvador, ele é o Redentor, lógico, mas vai se esquecendo da pessoa de Deus. E aqui na leitura que eu vou te fazer, o próprio Jesus está dando testemunho que as pessoas só podem vir a Ele se o Pai mostrar. Então a gente vê Deus, Jesus, operando certas coisas e a gente não entende. Como hoje acontece coisas em nossas vidas, perdas, falências e coisas que acontecem que nós não aceitamos. E quando nós não aceitamos, nós deixamos de ver a Jesus. E é essa que é a questão. Então a mensagem que eu trago, já vou entrar nela agora para você, o texto é João 6:41, e o tema é Deus nos leva até Jesus. Você veja bem, eu sou o pastor Arnaldo, esta é a série O Pregador. A nossa intenção é gravar comentando todo o livro de João. O meu lema é: a verdade liberta. Conheça a verdade e será livre de todos os preceitos, conceitos de religião, de igreja e de tudo. Porque a verdade liberta, certo? Esse link, se você clicar nesse link, você vai ver todas as mensagens, desde o capítulo 1 até agora. E fala aqui, olha, verso 41 de João 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles estavam murmurando. Por quê? Porque Jesus disse que ele era o pão do céu, o pão que desceu do céu. Então eles estavam, como que ele desceu do céu? Como que ele é o pão? Ele é carne, ele não é pão. Eles não conseguiam entender essas metáforas. E quando Deus ou Jesus faz alguma coisa que nós não conseguimos entender, a nossa mente não compreende, não alcança, a primeira coisa a fazer é murmurar contra Deus. Eu murmuro, talvez você murmure também. Não entendi, não gostei, não quero, e a gente acaba murmurando, certo? E diziam: mas não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Por que desceu do céu? O pai dele não é daqui? A mãe dele não é daqui? Nós não conhecemos ele? Então é a mesma coisa. Quando você vê Deus dando uma pessoa para curar, para abençoar, para pregar, mas quem que é esse? Não era bandido, não era ladrão, não era isso, não era aquilo, não foi preso, não teve aquele problema. E às vezes nós não aceitamos essa pessoa, esse ministério dessa pessoa. E às vezes não aceitam o seu ministério. Porque as pessoas olham para a nossa humanidade, nossa carnalidade, e não olham a espiritualidade. Porque tudo aquilo que eu faço é dentro de um corpo de carne, mas eu recebi algo de Deus. Igual Jesus, ele tinha um corpo de carne, mas ele tinha um espírito vindo de Deus. Você entende qual que é a diferença? E as pessoas às vezes não conseguem ver isso, ele olha muito para o homem, principalmente se ele não entender o que está acontecendo. Então, quando Jesus disse que ele veio do céu, eles murmuraram. Mas como que ele fala que veio do céu se a gente conhece o pai, a mãe dele, que ele é carpinteiro e sabe tudo dele? Então aí já começou a ter esse problema. E daí você percebe que ele fala aqui, olha, e respondeu, pois, Jesus, ele disse: não fiquem murmurando entre vocês. Na verdade, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscito no outro dia. Jesus falou: viu, não adianta. Se você não tem fé no seu coração para crer nas minhas palavras, então não tem jeito. Depois, mais para frente, você vai observar que ele falou assim para Pedro: viu, você não quer ir embora também? Teve 5.000 pessoas que voltaram, que pararam de seguir a Jesus depois dessa palestra dele aqui. Ele virou para Pedro e falou assim: você não quer ir embora também não? E os discípulos? Pedro falou: mas eu não estou entendendo nada. O senhor está falando de pão do céu, o senhor veio do céu, o senhor é pão, que tem que comer sua carne. Nós não estamos entendendo. Mas para quem iremos nós, se somente tu tens palavra de vida eterna? É essa que é a questão. Mesmo sem entender o que está acontecendo na sua vida, mesmo sem entender o que Deus está fazendo, fica firme, porque Ele tem palavra de vida eterna. Então Jesus fala: olha, eu estou pregando, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo todas essas coisas acontecerem. Mas a verdade é uma só. Se Deus não abrir a sua mente, se Deus não te revelar, se Deus não te chamar, você não pode vir a mim. E eu não tenho como te ressuscitar no último dia. Porque é o aceitar pela fé, é o aceitar pelo amor, está falando Jesus. Então essa é a preocupação com a minha vida, com a sua vida, a ressurreição nesse último dia. Olhe bem o que ele fala aqui agora, olha. Ele pega e fala assim: olha, está escrito nos profetas, e ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu ressuscito no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto,
todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então o profeta diz que todos aprenderão de Deus, que Deus ensinará a todos. Então quando uma pessoa se dilata para Deus, para amar a Deus, o Espírito de Deus vem, faz morada nele, habita nele, e ele passa a aprender de Deus, ele passa a ter a mente de Deus, porque o nosso Espírito é a lâmpada de Deus. Quando Deus vem falar ver o que está em nós, é através do nosso Espírito. Porém, quando Deus se faz um com o meu Espírito para saber o que há no meu Espírito, eu também passo a ter a mente de Deus. Entender os seus desejos, os seus pensamentos, não pelo entendimento humano, mas pela fé eu entendo, eu tenho graça para entender isso. Então tem pessoas que você pode morrer de falar, você pode pregar, você pode provar para ele, você pode acabar com ele pela filosofia, pela teologia, ele vai falar, não, não tem como negar, essa pessoa tem razão, mas ele não consegue crer. Ele não consegue aceitar, ele busca motivos para não crer e para não aceitar, porque ele não teve essa revelação de Deus, ele não foi trazido ainda por Deus. Jesus falou, todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que o Pai, todo aquele que aprendeu e ouviu o Pai falar, aprendeu do Pai, esse vem a Cristo, porque é Cristo quem salva. Não é Deus quem salva, é Cristo quem salva. É muito importante isso. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Eles murmuravam porque eles não entendiam o agir de Deus na vida deles. Talvez você não esteja entendendo o agir de Deus na sua vida. Por que que isso está acontecendo? E são os tendenciosos a murmurar, são os tendenciosos a reclamar e se revoltar contra Deus. Então as coisas que Jesus faz, ele não consegue entender. Mas a gente pela fé, se Deus nos chamou, se estamos em comunhão com Deus, Ele nos dá graça para, mesmo sem entender, ficarmos firmes. Porque Jesus é o que ressuscita no último dia. E você foi chamado para uma vida eterna, de graça diante de Deus, e não uma eternidade no inferno, como eu também. Então fiquemos com Jesus. Fiquemos com o Pai, porque é o Pai que nos leva até Jesus. Certo? Não tem como ter Jesus sem ter o Pai, não tem como ter o Pai sem ter Jesus. Você vai a Deus, Deus te leva até Cristo, e Cristo te ressuscita no último dia. Certo? E só pode vir a Jesus aquele que ouviu de Deus, aprendeu de Deus, esse vai até Jesus. Fica essa palavra para você, mesmo sem entender as coisas de Deus, mesmo sem entender os porquês muitas vezes, mas fica firme, porque Jesus é o que ressuscita no último dia. Deus te abençoe, eu volto já.